Infelizmente, o abuso sexual infantil é um crime que tem chegado a números alarmantes. Por isso, organizações de segurança pública e gestão pública, através da assistência social, conselho tutelar e educação, buscam realizar medidas para inibir o crime e garantir o direito de crianças e adolescentes. E muitas vezes, uma vítima pede ajuda através de uma conversa, como explica a psicóloga Daniela Jakubowski. Psicóloga, nós estamos no momento dando ênfase em questão à violência sexual de crianças e adolescentes. E hoje eu creio que o ensino até é uma linha de frente sobre esse caso, já que as crianças ou passam muito tempo em casa ou passam muito tempo na escola também. Como identificar ou identificado como é uma criança que está passando por um abuso sexual? Bom, é uma questão que os professores acabam percebendo, né, nas atitudes em sala de aula, os auxiliares também ajudam nisso, né, desse comprometimento, assim, no prestar atenção, nessa dispersão que há, né, distração, não conseguem absorver o conteúdo, então isso tudo vai dando sinais de que algo está acontecendo. Até então a gente não sabe o que exatamente, pode ser N motivos, né? Pode ser da estrutura da família, alguma coisa esporádica que aconteceu, mas permeia uma tristeza, assim, no olhar, né? Nas atitudes, meio que se isola. Então, por essas ações, assim, por esses comportamentos é que a gente vai investigando para ver o que de fato está acontecendo, né? A senhora já pegou casos de crianças vítimas de abuso sexual diante do trabalho da senhora aqui na escola? Sim, já foi pego, sim. Uhum. Nesse sentido, assim, né? Que estavam dando esses indícios e que daí conversando e usando técnicas, né, para isso, de ludoterapia, enfim, a gente conseguiu chegar no caso e daí fazendo a denúncia para o Conselho Tutelar. Vocês usam técnicas para poder descobrir, porque uma coisa é perceber que o comportamento dela é diferente, mas ela não quer contar, ela tem medo de falar sobre esse assunto. Mas uma vez descoberto, como é agora o semblante realmente verdadeiro dessa criança? O que ela fala? Qual é o sentimento dela nesse momento? Bom, algumas crianças, elas têm mais dificuldade de falar, né? Enfim, porque sofrem ameaças. Então, tem umas que já chegam transtornadas, né? A gente não sabe o que é, às vezes ela não tem a condição de falar e se descobrem por técnica de ludoterapia, como eu tinha mencionado antes. Então, ela não chega a falar realmente o que aconteceu. É através de brinquedos que ela vai exteriorizar isso, né? Que são técnicas que se usam em situações assim, normalmente mais crianças mesmo, né? Os maiores, às vezes, eles já têm uma facilidade um pouco melhor de falar, de comentar com alguém, mas nem sempre, porque tem sempre essa ameaça por trás, assim, né? E daí o que as outras pessoas vão pensar, então envolve, né, a questão de relacionamento, assim, mas o semblante nem sempre é de alívio quando se comenta, né? Existe um medo aí por detrás do que vai acontecer, né? Então, porque tem toda essa lealdade para com a família, né? E daí acaba acontecendo assim que nem sempre é um semblante de alívio, né? Por ter falado, por ter conseguido exteriorizar o que estava acontecendo, mas sim de medo também, né? Por ter que compartilhar algo e o que vai acontecer depois disso, né? Uma criança tem dificuldade de entender que está passando por um abuso sexual, professora? Tem dificuldade. Tem dificuldade porque normalmente se agrada, né? Tipo, compra um refrigerante, compra uma bala, normalmente quando são menores, né? Então, existe sim essa dificuldade porque, mas ele me agradava tanto,
né? Tinha esse outro lado, mas às vezes já vê acontecendo também, né? Em casa, coisas parecidas. Então, cada caso é um caso, mas existe, assim, principalmente quando são menores, né? De achar que aquilo ali pode ser um agrado de alguma forma, né? Quando a gente trata da questão do abuso sexual, descobrir, eu acho que é só a ponta do iceberg. O quanto é nocivo para o psicológico de uma criança que passou por essa situação tão triste e creio tão vergonhosa em um momento tão frágil da vida. Eles estão passando ou quando estão formando as personalidades, né, ou quando estão nessa transição de criança para adulto, né, que é o caso aqui, né, que a gente tem, contato com essas faixas etárias. E isso impacta muito, né, muito das crises de ansiedade que a gente tem aqui. Há pouco eu estava atendendo até um desse caso, em função dessas questões, né, que a pessoa relembra do nada o que aconteceu e que não conseguiu comentar com ninguém, né, porque havia alguma ameaça por trás, e daí vem guardando isso, né, e isso está se remoendo, está sendo remoído por muito tempo, né, por muitos anos, assim. E não se tem a maturidade ainda para interpretar essas questões, né, então a gente tem que contar também com a questão da psicologia clínica aí para ter uma intervenção, né? Aqui é só aponta mesmo o início, né, dessa descoberta e daí para fazer os encaminhamentos adequados, assim. Só a questão, assim, de todos estarem atentos para isso, né? Uma criança, né, ou um adolescente que seja, ele vai estar sempre tendo esse pulso de vida, né? Que querem mais viver, né? Então, se houver alguma coisa diferente disso, há de se prestar atenção o que está acontecendo, né? Às vezes demonstra-se por choro, por crise de ansiedade, por falta de atenção na aula, né? Não vai bem nos estudos, por tristeza, enfim, por se isolar dos demais, né? Porque causam um impacto no todo da criança, né? Do adolescente. E então é só essa questão, assim, de realmente estar atento, né, ao que essa criança, adolescente expressa, para que se tenha um olhar mais atento do que está acontecendo no entorno. Rede Mar Azul, informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses.